mas isso porque ele estava na fortaleza, ele buscava o sentimento aprimorado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que aquele homem não fez o que Deus mandava, ele se arrependeu-se do rei, ele se arrependeu-se daquele povo e não matou aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não se preocupe, se tem alguém que não quer voltar à fortaleza, Deus te capacita, Deus coloca na frente do povo e Deus manda assim você vencer a guerra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia descreve que aquele homem não matou animais, não matou nada e trouxe para oferecer ao Senhor. A Bíblia diz que ele pecou contra o Senhor e contra o profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel disse para ele: olha, porquanto tu não fizeste a vontade do Senhor, tu serás desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus não desampara, mas aquele que desampara o Senhor é desprezado, porque de livre-arbítrio ele escolheu, louvado seja o nome do Senhor, pecar contra o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, a Bíblia descreve que aquele homem, louvado seja Deus, ele falhou contra Deus. E a Bíblia diz que Samuel se levantou-se perante ele, louvado seja Deus, e disse: olha, tu pecou contra Deus, tu pecou contra o Senhor, e por isso Deus, ele não olha mais para ti. Diz a Bíblia que ele falou o que Deus tinha ordenado, e quando ele sai, Saul pega nas suas vestes e rasga as suas vestes. Deus falou ao ouvido de Samuel a seguinte palavra: olha, diz para Saul que assim como eu te usei para consagrar ele rei de Israel, assim será derrubado o seu rei. Louvado seja o nome do Senhor. Será derrubado o reino de Israel por meio, louvado seja o nome do Senhor, de Saul. Mas vai a uma certa cidade e caça lá um homem, porque eu me agrado de um que está apacentando as ovelhas, para que ele possa cuidar do meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem foi chamado, cujo nome era Davi. Foi um homem abençoado, um homem que reinou sobre Israel. Tinha suas falhas, mas Deus capacitou. Mas isso porque ele estava na fortaleza. Quando o crente está na fortaleza, não tem empecilho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Satanás tenta agarrar nas tuas vestes, Deus manda um anjo e derruba por terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel. Aleluia. E a Bíblia descreve que um homem chamado Davi, ele estava apacentando as ovelhas e rapidamente ele foi chamado à mesa. Samuel disse assim: olha, aqui vai ter êxito, aqui vai ter um homem que vai sentar aqui, e nós temos que esperar. Enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Samuel se assustou. Samuel se assustou por quê? Porque tinha homens bem parecidos na casa de Jessé, tinha homens bem parecidos, de boa postura. Mas a Bíblia diz que Deus disse: Samuel, ainda não é o que eu quero para servir o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Manda buscar um que apacenta as ovelhas, porque esse sim está perto do meu trono, esse sim está no meu coração, esse sim, ele me vê de perto, porque é um homem chamado Davi, eu me comprazo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem mandou moços buscar a Davi, e Davi chegou a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: olha, Samuel, enche o teu azeite, enche o seu óleo de azeite, e aleluia, e unge este homem sobre rei de Israel, porque o meu povo necessita, o meu povo precisa de um rei, cujo meu coração se agrade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ver que Samuel se assustou, porque não era um homem de boa aparência, mas sim uma pessoa estável, pequena, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, mas foi ali que Deus se agradou. Louvado seja o nome do Senhor. Este Davi, ele estava incluído, aleluia, na fortaleza, ele estava incluído nos estatutos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, quer ser feliz na presença de Deus, quer ser um homem ou uma mulher ungida, esteja na fortaleza, ouça o que Deus tem para falar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ele chama, ele se responsabiliza. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, Davi, ele foi um homem que reinou sobre Israel, foi abençoado, mas porque ele, aleluia, atendeu o chamado do Senhor, ele estava na fortaleza, aleluia, ele estava na presença do Senhor. Aqui eu quero agradecer a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém.